Patrícia sempre teve mãos especiais para costura. Desde menina, quando ainda morava no interior de Goiás com sua avó, ela já sabia que cada ponto tinha uma história para contar. Aos 42 anos, trabalhando no pequeno ateliê que montou na sala da sua casa em Anápolis, ela continuava acreditando que cada peça que criava carregava um pedaço de amor da pessoa que a encomendava. Era assim com os vestidos de festa, as roupas de batizado, e principalmente com as roupinhas de criança que as mães traziam com tanto cuidado, explicando cada detalhe como se fosse o mais importante do mundo. Naquela terça-feira de março, quando Maria Eduarda entrou no seu ateliê segurando a mão da pequena Isabela de apenas 4 anos, Patrícia não fazia ideia de que estava prestes a costurar mais do que um simples vestido. Ela estava criando uma pista que um dia salvaria uma vida. Maria Eduarda era uma dessas mães que planejava tudo nos mínimos detalhes. Havia passado semanas pensando no aniversário da filha, queria que fosse perfeito, especial, inesquecível. O vestido tinha que ser único, algo que nenhuma outra criança tivesse usado. Sentada na cadeirinha baixa do ateliê, com os olhos brilhando de expectativa, Isabela balançava as perninhas enquanto a mãe explicava exatamente o que queria. Um vestido azul claro com rendinha branca, mangas curtas com pufinhos delicados, e no peito, bordado à mão, uma borboletinha dourada que brilhasse quando a luz batesse. Patrícia escutava atentamente, já visualizando cada ponto, cada curva do bordado. Era o tipo de trabalho que ela mais amava fazer, porque sabia que aquele vestido seria usado em um momento de felicidade pura. Enquanto tirava as medidas da menina, Patrícia conversava com ela sobre borboletas, sobre cores, sobre como seria bonito o seu aniversário. Isabela era uma criança doce, falava baixinho, sorria de um jeito tímido que derretia o coração. Quando a mãe perguntou quanto tempo levaria, Patrícia respondeu que em uma semana estaria pronto, perfeito para a festa do sábado seguinte. Maria Eduarda pagou metade do valor adiantado e saiu com a filha, prometendo voltar na sexta-feira para buscar. Patrícia começou a trabalhar no vestido naquela mesma tarde. Cada ponto era dado com cuidado especial, porque ela conseguia imaginar a alegria da menina ao vestir aquela peça. O tecido era da melhor qualidade que conseguiu encontrar, um algodão macio que não incomodaria a pele delicada da criança. A renda foi escolhida cuidadosamente, tinha que combinar perfeitamente com um tom de azul. Mas foi no bordado que Patrícia realmente colocou sua alma. A borboletinha dourada ganhou vida sob suas mãos experientes, cada detalhe pensado para brilhar na luz, para fazer a menina se sentir como uma princesa. Ela até costurou pequenas pérolas nas pontinhas das asas, um toque especial que não estava no pedido original, mas que sabia que deixaria tudo ainda mais bonito. Na quinta-feira, o vestido estava quase pronto. Patrícia estava dando os últimos acabamentos quando ouviu uma confusão na rua. Vozes alteradas, pessoas correndo, sirenes ao longe. Curiosa, foi até a janela e viu vários carros de polícia passando, vizinhos saindo de casa para ver o que estava acontecendo. Dona Carmen, a senhora que morava em frente, atravessou a rua correndo e bateu na porta do ateliê. Com os olhos cheios de lágrimas, contou a notícia que gelou o sangue de Patrícia. Isabela havia desaparecido. A menina estava brincando no quintal de casa quando a mãe entrou para buscar um copo d'água. Foram apenas 5 minutos, talvez menos. Quando Maria Eduarda voltou, o portão estava aberto e Isabela não estava mais lá. A polícia, os bombeiros, vizinhos, toda a cidade tinha se mobilizado para procurar. Patrícia sentiu o mundo girar. Largou a costura e correu para a casa de Maria Eduarda, que estava cercado de pessoas, viaturas, um caos organizado de busca desesperada. A mãe estava em estado de choque, sendo amparada por familiares, repetindo sem parar que tinha sido só um minutinho,
que nunca imaginaria que algo assim pudesse acontecer. Os policiais faziam perguntas, anotavam informações, organizavam grupos de busca. Patrícia se ofereceu para ajudar, juntou-se aos vizinhos que vasculhavam cada esquina, cada terreno baldio, cada lugar onde uma criança pequena poderia estar. As horas passavam e nenhum sinal de Isabela. A noite caiu e a busca continuou com lanternas e holofotes. Patrícia voltou para casa de madrugada, exausta e com o coração apertado, mas não conseguiu dormir. O vestido estava ali, na mesa de costura, esperando por uma menina que talvez nunca mais voltasse para vesti-lo. Na manhã de sexta-feira, a cidade toda falava sobre o desaparecimento. As redes sociais estavam cheias de fotos de Isabela, pedidos de ajuda, correntes de oração. Patrícia não conseguia parar de pensar na menininha que havia medido poucos dias antes, tão pequena, tão indefesa em algum lugar desconhecido. Ela terminou o vestido mesmo assim, por uma necessidade inexplicável de completar o trabalho, como se de alguma forma isso pudesse trazer Isabela de volta. Mas o que Patrícia não sabia era que essa decisão mudaria não apenas sua vida, mas revelaria uma verdade que poucos descobrem sobre como os detalhes mais simples podem se tornar a chave para encontrar quem pensávamos ter perdido para sempre. Patrícia sempre foi uma mulher de detalhes. Nasceu em uma fazenda pequena perto de Pirenópolis, filha de um vaqueiro e de uma costureira que atendia todas as mulheres da região. Sua mãe, Dona Sebastiana, tinha apenas uma máquina de costura velha e uma caixa de madeira cheia de linhas coloridas, mas conseguia fazer milagres com as mãos. Foi dela que Patrícia herdou não só a habilidade, mas principalmente o amor por cada ponto, por cada acabamento perfeito. Quando tinha 8 anos, já ajudava a mãe segurando tecidos, separando botões por cor e tamanho, aprendendo que na costura não existiam detalhes pequenos demais para importar. Aos 16 anos, quando a mãe morreu de um câncer que descobriram tarde demais, Patrícia já sabia que a costura seria sua vida. O pai, homem simples e de poucas palavras, vendeu a pequena propriedade e se mudou com ela para Nápoles, onde conseguiu trabalho em uma fazenda nos arredores da cidade. Patrícia encontrou emprego em uma confecção, mas sonhava em ter seu próprio ateliê, em poder escolher cada tecido, cada modelo, em conhecer as pessoas para quem costurava. Durante anos juntou cada centavo, trabalhando de dia na fábrica e à noite fazendo costuras extras em casa. Casou-se aos 25 com Marcos, um mecânico honesto que entendia seus sonhos e apoiava sua determinação. Tentaram ter filhos por 10 anos, passaram por médicos, tratamentos, esperanças que se desfaziam a cada mês. Quando finalmente aceitaram que não seria possível, Patrícia canalizou todo o seu amor maternal para as crianças que vinham ao ateliê. Cada vestidinho de aniversário, cada roupinha de batizado, cada fantasia de festa junina eram feitos com o carinho que ela daria aos filhos que nunca teve. Marcos sempre dizia que ela tinha o dom de enxergar o que os outros não viam. Era verdade. Patrícia reparava em tudo, na textura diferente de um tecido que poderia causar alergia, na modelagem que valorizaria melhor o corpo da cliente, no tom exato de linha que faria o bordado brilhar na luz certa. Sua memória para detalhes era impressionante. Conseguia lembrar da cor exata do vestido que havia feito para uma cliente 2 anos antes, do tipo de renda que uma noiva havia escolhido, da estampa preferida de uma criança. Era essa atenção aos pequenos detalhes que fazia suas peças serem especiais, que fazia as mães confiarem nela os momentos mais importantes da vida dos filhos. O ateliê que montou na sala de casa era seu reino. Cada metro de tecido tinha seu lugar, cada carretel de linha estava organizado por cor e espessura. Patrícia conhecia a textura de cada material só de tocar, sabia exatamente qual agulha usar para cada tipo de costura. Quando uma mãe chegava com uma criança, ela não apenas ouvia o pedido, mas observava o jeito da menina se mover, o que a fazia sorrir,
como reagia às cores e texturas. Era assim que criava peças que pareciam ter sido feitas especialmente para aquela criança específica, porque na verdade eram. Durante os 15 anos que trabalhava com costura própria, Patrícia havia passado por momentos difíceis. A concorrência das lojas de departamento, as crises econômicas que faziam as pessoas economizarem nas roupas sob medida, os períodos em que mal conseguia pagar as contas. Mas sempre resistiu, sempre encontrou uma forma de continuar, porque sabia que sua costura não era apenas um trabalho, era uma forma de participar dos momentos felizes das pessoas. Cada festa de aniversário onde uma criança usava um vestido seu, cada casamento onde ela havia feito o vestido da noiva ou das madrinhas, cada batizado com as roupinhas delicadas que preparava com tanto amor, tudo isso dava sentido à sua vida. Marcos sempre a apoiou, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando ela chorava de frustração porque uma encomenda havia dado errado, quando se desesperava achando que não conseguiria pagar o aluguel, quando duvidava se realmente valia a pena continuar. Ele a lembrava de quantas pessoas ela já tinha feito felizes, de quantos momentos especiais ela tinha ajudado a criar. Era um homem de poucas palavras, mas sempre sabia o que dizer quando ela precisava. Agora, aos 42 anos, Patrícia havia encontrado seu lugar no mundo. O ateliê era conhecido na cidade, tinha uma clientela fiel que a procurava não apenas pela qualidade do trabalho, mas pela confiança de saber que cada peça seria tratada como se fosse para sua própria família. Ela havia aprendido ao longo dos anos que costurar era mais do que juntar tecidos e fazer acabamentos perfeitos. Era sobre entender os sonhos das pessoas, sobre transformar ideias em realidade, sobre participar dos momentos mais importantes da vida de quem confiava nela. Por isso, quando soube do desaparecimento de Isabela, sentiu como se tivesse perdido alguém da própria família. A menininha de 4 anos que havia ficado tão quietinha durante a prova, que havia sorrido quando ela mostrou como a borboletinha ia ficar bonita, que havia perguntado se podia tocar na renda delicada, aquela criança doce estava em algum lugar, assustada, longe da mãe, longe de casa. O vestido azul com a borboletinha dourada estava ali, perfeito, esperando por ela. Patrícia olhava para aquela peça e sentia uma dor profunda no peito, uma sensação de que havia falhado em algo muito importante, mesmo sabendo que não tinha nada a ver com o que havia acontecido. Enquanto Patrícia permanecia ali, cercada pelos destroços de sua rotina anterior, não podia imaginar que aquele vestido, feito com tanto amor e atenção aos detalhes, se tornaria a pista mais importante para trazer Isabela de volta para casa. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa para Patrícia. A cidade inteira estava mobilizada na busca por Isabela, mas cada hora que passava diminuía as esperanças de encontrá-la viva. A polícia havia espalhado barreiras em todas as saídas da cidade, investigado parentes distantes, checado câmeras de segurança de estabelecimentos próximos à casa da família. Maria Eduarda estava internada em estado de choque, sedada, enquanto o marido dava entrevistas na televisão implorando pelo retorno da filha. Patrícia não conseguia trabalhar. Cada vez que olhava para a máquina de costura, lembrava da vozinha doce de Isabela perguntando sobre as borboletas. O vestido continuava ali, pendurado em um cabide especial, como um fantasma de uma alegria que talvez nunca acontecesse. Marcos tentava consolá-la, dizia que não era culpa dela, que ela havia feito um trabalho bonito e que precisava continuar vivendo. Mas Patrícia sentia que algo estava errado, que havia perdido mais do que apenas uma cliente, havia perdido a capacidade de acreditar que seus trabalhos traziam felicidade para as pessoas. Na quinta-feira da semana seguinte, uma semana exata desde o desaparecimento, Patrícia estava tentando organizar o ateliê quando ouviu uma batida na porta. Era a Dona Carmen, a vizinha que havia trazido a primeira notícia sobre Isabela. Ela estava acompanhada de uma mulher que Patrícia não conhecia, uma senhora de uns 60 anos,
bem vestida, mas com olhos vermelhos de tanto chorar. Dona Carmen fez as apresentações com voz baixa, como se estivesse em um velório. A mulher se chamava Conceição e era avó paterna de Isabela. Havia chegado do interior de São Paulo assim que soube da notícia e estava tentando ajudar nas buscas de qualquer forma possível. Conceição explicou que queria ver o vestido que havia sido feito para a neta. Disse que precisava sentir alguma conexão com a menina, que talvez tocando em algo que havia sido pensado especialmente para ela conseguiria encontrar forças para continuar procurando. Patrícia hesitou por um momento, mas depois trouxe o vestido, ainda coberto com um plástico protetor. Quando Conceição viu a peça, desabou em lágrimas. Tocou delicadamente na borboletinha dourada, passou os dedos pela renda, segurou o tecido contra o peito como se fosse abraçar a própria neta. Entre soluços, contou que Isabela adorava borboletas, que sempre parava para olhar quando via uma no jardim, que sonhava em ter asas para voar. Patrícia sentiu o coração se apertar ainda mais. Conceição ficou quase 1 hora no ateliê, segurando o vestido, contando histórias sobre Isabela, sobre como era uma menina especial, inteligente, carinhosa. Falou sobre os desenhos que ela fazia, sempre cheios de borboletas coloridas, sobre como gostava de ajudar a mãe na cozinha, sobre os planos que tinha para quando crescesse. Quando estava saindo, Conceição parou na porta e disse algo que ficou ecoando na cabeça de Patrícia por dias: se minha netinha aparecer em algum lugar, eu sei que qualquer pessoa que olhar para ela vestindo esse vestido vai saber imediatamente que ela não é uma criança comum. Esse trabalho tem amor, tem cuidado, tem a marca de quem fez pensando em cada detalhe. Naquela noite, Patrícia não conseguiu dormir. Ficou pensando nas palavras de Conceição, na ideia de que o vestido poderia de alguma forma ajudar a identificar Isabela se ela fosse encontrada. Começou a se lembrar de outros trabalhos que havia feito ao longo dos anos, de como cada peça tinha características únicas, detalhes que só quem havia costurado conseguiria reconhecer. A borboletinha dourada no vestido de Isabela, por exemplo, não era apenas um bordado comum. Patrícia havia criado um padrão próprio, com pontos específicos que aprenderá com a mãe, uma técnica que poucas costureiras dominavam. As pérolas nas pontas das asas tinham sido escolhidas uma por uma, todas do mesmo tamanho, fixadas com um tipo especial de linha dourada que ela mesma tinha tingido. A renda havia sido costurada à mão, com pontos quase invisíveis, e o acabamento interno estava perfeito, sem nenhuma ponta solta ou imperfeição. Na sexta-feira, Patrícia tomou uma decisão que mudaria tudo. Procurou o delegado responsável pelo caso e ofereceu uma descrição completa e detalhada do vestido que havia feito para Isabela. Explicou cada característica única da peça, desde o tom específico de azul do tecido até a forma como havia bordado a borboletinha. O delegado, Dr. Henrique, inicialmente não pareceu muito interessado. Disse que já tinham fotos da menina, que todos sabiam como ela estava vestida no dia do desaparecimento, bermuda rosa e blusa branca com desenhos de unicórnio. Mas Patrícia insistiu, explicou que se alguém tivesse levado Isabela e quisesse disfarçá-la, provavelmente trocaria suas roupas. O vestido azul, se fosse usado, seria uma pista valiosa porque tinha características que só ela conseguiria identificar com certeza. Dr. Henrique finalmente anotou as informações, mais para acalmar Patrícia do que por acreditar que seria útil. Nos dias seguintes, a costureira passou a acompanhar obsessivamente todas as notícias sobre o caso. Participou de grupos nas redes sociais, ajudou a espalhar a foto de Isabela, ofereceu-se para ir com as equipes de busca em cidades vizinhas. Sentia que precisava fazer alguma coisa, que não podia apenas ficar esperando. Foi durante uma dessas buscas, em uma cidadezinha a 50 quilômetros de Anápolis, que Patrícia ouviu um comerciante comentar sobre uma menina que tinha aparecido por ali alguns dias antes.
A história dele chamou atenção. Uma criança pequena, acompanhada de uma mulher que ele não conhecia, usando um vestido azul muito bonito, que parecia ter sido feito sob medida. O homem havia reparado porque a menina estava quieta demais, não brincava, não sorria, parecia assustada. Se você está sendo tocado por esta história de uma mãe desesperada e uma costureira determinada a ajudar, saiba que histórias como esta acontecem todos os dias ao nosso redor, provando que às vezes os detalhes mais simples podem fazer toda a diferença. Inscreva-se em Histórias de Luz para mais relatos emocionantes de pessoas que não desistiram quando tudo parecia perdido. Voltemos agora para descobrir o que aconteceu quando Patrícia ouviu essa descrição e sentiu o coração disparar. O que Patrícia descobriu nos dias seguintes a faria entender que sua atenção obsessiva aos detalhes não era apenas um talento para a costura, mas o dom que salvaria a vida de uma criança inocente. Patrícia sentiu o sangue gelar quando ouviu a descrição do comerciante. Um vestido azul feito sob medida em uma criança pequena e assustada, exatamente uma semana depois do desaparecimento de Isabela. Não podia ser coincidência. Com as mãos tremendo, pegou o celular e ligou imediatamente para o delegado Dr. Henrique. Explicou a situação, deu o endereço do estabelecimento, e implorou para que mandassem alguém verificar. O delegado, que inicialmente havia sido cético quanto à importância dos detalhes do vestido, agora prestava atenção total. Prometeu que uma equipe seria enviada imediatamente para investigar. Patrícia não conseguiu voltar para casa. Ficou na cidadezinha, indo de estabelecimento em estabelecimento, mostrando a foto de Isabela, perguntando se alguém havia visto uma menina parecida. A maioria das pessoas não se lembrava de nada específico, mas alguns comerciantes confirmaram ter visto uma criança pequena de vestido azul nos últimos dias. Sempre acompanhada pela mesma mulher, uma senhora de uns 50 anos, cabelos castanhos, que dizia ser a avó da menina. O que mais chamava atenção era o comportamento da criança, sempre muito quieta, nunca pedia nada, parecia com medo de falar. Em 2 horas, a equipe da polícia chegou à cidade. Patrícia os acompanhou até o estabelecimento onde o comerciante havia visto a menina. Senhor José, dono de um pequeno mercado, repetiu sua descrição com mais detalhes. A mulher havia comprado fraldas, leite em pó, biscoitos, coisas para a criança pequena. Pagou em dinheiro, não quis conversa. A menina ficou o tempo todo segurando na saia dela, olhando para o chão. O vestido azul tinha chamado sua atenção porque era muito bonito, parecia caro, não combinava com o nervosismo da mulher. Dr. Henrique mostrou a foto de Isabela para Sr. José, que ficou em silêncio por um longo tempo, observando cuidadosamente. Depois balançou a cabeça, disse que não tinha certeza se era a mesma criança. O cabelo estava diferente, mais curto, e ela parecia mais magra. Mas havia algo nos olhos da menina que o incomodava, uma tristeza que não era normal em uma criança tão pequena. Foi então que Patrícia teve uma ideia que mudaria tudo. Pediu para falar em particular com o delegado e explicou que precisava ver o vestido pessoalmente para ter certeza se era o que ela havia costurado. Se realmente fosse a peça que fez para Isabela, ela conseguiria identificar na hora, porque conhecia cada ponto, cada detalhe único que havia criado. Dr. Henrique inicialmente resistiu à ideia, disse que era muito arriscado envolver um civil na investigação. Mas Patrícia argumentou que ela era a única pessoa no mundo que poderia identificar com absoluta certeza se aquele vestido era o que havia feito especialmente para Isabela. Depois de várias ligações para seus superiores, o delegado concordou em deixá-la participar da operação como consultora técnica. A polícia conseguiu localizar onde a mulher e a criança estavam hospedadas, uma pequena pousada na saída da cidade, onde haviam se registrado com nomes falsos.
O proprietário da pousada confirmou que havia uma mulher com uma menina pequena, que pagavam diário em dinheiro e quase não saíam do quarto. A criança parecia doente ou muito tímida, porque nunca falava, só ficava agarrada na mulher. O plano foi montado cuidadosamente. A equipe cercaria a pousada enquanto Patrícia ficaria em uma posição onde pudesse observar sem ser vista. Se a menina aparecesse usando o vestido azul, ela daria o sinal confirmando se era realmente a peça que havia costurado. Se fosse, teriam certeza de que haviam encontrado Isabela. A operação foi marcada para o início da manhã seguinte. Patrícia passou a noite inteira acordada, rezando, pensando em cada detalhe do vestido que poderia servir como prova definitiva. A borboletinha dourada com as pérolas nas pontas das asas, a renda costurada à mão com pontos específicos que aprenderá com a mãe, o tipo de linha dourada que ela mesma havia tingido, o acabamento interno perfeito. Eram detalhes que nenhuma outra costureira conseguiria reproduzir exatamente igual. Às 6 da manhã, Patrícia estava posicionada do outro lado da rua da pousada, acompanhada por 2 policiais à paisana. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos conseguiam ouvir. Às 7h30, a porta do quarto se abriu. Uma mulher de meia idade saiu primeiro, olhou nervosamente para os lados, depois fez sinal para alguém dentro do quarto. Foi então que Patrícia viu uma menininha pequena aparecer na porta, usando um vestido azul claro com rendinha branca. Mesmo à distância, mesmo com o cabelo cortado bem curto e o rostinho mais magro, Patrícia reconheceu imediatamente 2 detalhes que a fizeram ter certeza absoluta. A borboletinha dourada bordada no peito brilhava exatamente como ela havia planejado, e a forma como a renda estava costurada na manga seguia o padrão único que ela usava. Não havia dúvida. Era Isabela, vestindo a roupa que ela havia feito com tanto amor. Patrícia fez o sinal combinado para os policiais e sussurrou as palavras que salvaram uma vida. É ela. É o meu vestido. Mas Patrícia ainda não estava preparada para descobrir que sua habilidade de reconhecer cada ponto, cada detalhe único de seu trabalho, não apenas trouxe Isabela de volta para casa, mas revelou uma verdade muito mais profunda sobre o poder de fazer cada trabalho com amor verdadeiro. O momento em que Patrícia deu o sinal foi o mais tenso de toda a sua vida. Em questão de segundos, a operação policial se desenrolou com precisão milimétrica. A mulher que estava com Isabela percebeu a movimentação e tentou correr de volta para o quarto, mas já era tarde demais. Os policiais cercaram a pousada por todos os lados, cortando qualquer possibilidade de fuga. Patrícia observava tudo à distância, com o coração na boca, vendo a menininha se encolher assustada no meio de toda aquela confusão. A mulher, que depois descobriram se chamar Valdirene, foi presa sem resistência. Estava claramente em pânico, gritando que a menina era sua sobrinha, que havia mal entendido, que podia explicar tudo. Mas quando o doutor Henrique mostrou os documentos de identidade falsos que ela portava e perguntou sobre o vestido que a criança usava, Valdirene não soube responder. Disse apenas que havia comprado em uma loja qualquer, que não lembrava onde. Foi nesse momento que Patrícia foi chamada para fazer a identificação definitiva. Com autorização do delegado, ela se aproximou da criança, que estava sendo cuidada por uma assistente social. Isabela estava visivelmente assustada, magra, com o cabelo cortado de forma desigual, mas seus olhos ainda tinham aquele brilho doce que Patrícia lembrava. Quando viu Patrícia se aproximando, a menina pareceu reconhecê-la vagamente, talvez lembrando da mulher gentil que havia tirado suas medidas e conversado sobre borboletas. Patrícia se ajoelhou na altura da criança e, com voz suave, disse: "Oi, Isabela. Você se lembra de mim? Eu fiz esse vestido lindo para você." A reação da menina foi imediata. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela sussurrou: "Minha mamãe, onde está minha mamãe?"
Era a confirmação que todos precisavam, mas Patrícia quis ter certeza absoluta. Pediu permissão para examinar o vestido mais de perto e mostrar aos policiais os detalhes únicos que provavam ser sua obra. Com delicadeza, apontou para a borboletinha dourada no peito do vestido. Explicou que o bordado não era feito com linha comum, mas com um fio especial que ela mesma havia tingido, uma técnica que aprenderá com a mãe e que poucas pessoas dominavam. As pequenas pérolas nas pontas das asas da borboleta haviam sido escolhidas uma por uma, todas exatamente do mesmo tamanho, fixadas com pontos quase invisíveis que seguiam um padrão específico que ela desenvolveu ao longo dos anos. Dr. Henrique observava impressionado enquanto Patrícia continuava a demonstração. Ela mostrou como a renda nas mangas havia sido costurada à mão, com pontos que formavam um desenho sutil que só era visível quando se olhava bem de perto. Virou o vestido e mostrou o acabamento interno, perfeito, sem nenhuma ponta de linha solta, com costuras que seguiam uma técnica específica que sua mãe havia ensinado décadas atrás. Cada detalhe que Patrícia apontava estava exatamente como ela havia feito, comprovando de forma inequívoca que aquele era o vestido criado especialmente para Isabela. Valdirene, vendo a demonstração técnica de Patrícia, finalmente desabou e confessou tudo. Disse que havia visto a menina brincando sozinha no quintal, que pensou que ela estava abandonada, que queria dar uma vida melhor para ela. Alegou que não teve intenção de fazer mal, que havia cuidado bem da criança, que até havia comprado roupas novas para ela usar. Mas quando perguntaram por que não devolveu Isabela quando viu toda a cidade procurando por ela, Valdirene não soube responder. Dr. Henrique interrompeu o interrogatório e focou no que realmente importava, reunir Isabela com a família. Ligou imediatamente para Nápoles, informando que a menina havia sido encontrada viva e aparentemente bem de saúde. A notícia se espalhou como um raio pela cidade. Maria Eduarda, que ainda estava internada, recebeu alta médica imediatamente e partiu para buscar a filha, acompanhada do marido e da avó Conceição. Patrícia foi autorizada a acompanhar Isabela até o encontro com a família. Durante o trajeto, a menina ficou agarrada na mão dela, como se soubesse instintivamente que aquela mulher havia sido fundamental para a sua salvação. Perguntou baixinho se o vestido estava bonito, se a borboletinha estava brilhando direito, se a mamãe ia gostar de vê-la assim vestida. Patrícia respondeu com lágrimas nos olhos que estava o vestido mais lindo que já havia feito na vida toda. Quando chegaram ao local do encontro, o reencontro entre Isabela e Maria Eduarda foi de partir o coração. Mãe e filha se abraçaram chorando, a menina repetindo mamãe, mamãe sem parar, enquanto Maria Eduarda agradecia a Deus por ter sua menina de volta. Conceição também chorou ao ver a neta viva e relativamente bem, usando o vestido que havia segurado com tanto carinho no ateliê de Patrícia. Foi nesse momento de emoção intensa que Dr. Henrique se aproximou de Patrícia e disse as palavras que marcariam sua vida para sempre. Senhora Patrícia, se não fosse sua atenção aos detalhes, sua capacidade de reconhecer seu próprio trabalho, talvez nunca tivéssemos encontrado essa criança. A senhora salvou uma vida hoje. Patrícia olhou para Isabela nos braços da mãe, vestindo o vestido azul com a borboletinha dourada que havia costurado com tanto amor, e entendeu que sua vida havia mudado completamente naquele momento. O que aconteceu depois fez com que ela compreendesse o verdadeiro valor de cada ponto que havia dado, de cada detalhe que havia cuidado, de cada peça que havia criado pensando no amor de uma mãe por seu filho. Nos dias que se seguiram ao resgate de Isabela, a vida de Patrícia mudou de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado. A história da costureira que ajudou a encontrar uma criança desaparecida através dos detalhes únicos de um vestido se espalhou por toda a região como um rastilho de pólvora. Os jornais locais publicaram matérias sobre o caso, destacando como a atenção aos detalhes e a dedicação de uma profissional foram fundamentais para solucionar o sequestro.
As redes sociais explodiram com mensagens de admiração e gratidão, não apenas de pessoas da cidade, mas de mães de todo o estado que se identificaram com a história. Maria Eduarda fez questão de visitar o ateliê de Patrícia na primeira semana após o reencontro. Chegou com Isabela pela mão, ambas chorando antes mesmo de conseguirem falar. A menina correu para abraçar Patrícia, lembrando-se perfeitamente de quem era a mulher que havia feito seu vestido especial. Maria Eduarda não conseguia parar de agradecer, repetindo que Patrícia havia salvado sua filha, que sem ela Isabela poderia ter desaparecido para sempre. Disse que não sabia como pagar uma dívida tão grande, que jamais esqueceria do que a costureira havia feito por sua família. Patrícia, emocionada, respondeu que não precisava de pagamento nenhum, que ver Isabela viva e de volta aos braços da mãe já era a maior recompensa que poderia receber. Conceição, a avó de Isabela, também voltou ao ateliê, desta vez trazendo toda a família estendida. Irmãos, tios, primos, todos queriam conhecer a mulher que havia sido fundamental para trazer sua menina de volta. Conceição segurou as mãos de Patrícia e disse que ela seria considerada família para sempre, que sua casa estaria sempre aberta, que qualquer coisa que ela precisasse poderia contar com eles. A família toda chorou quando Patrícia contou como havia reconhecido cada detalhe do vestido, como sua mãe havia lhe ensinado aquelas técnicas especiais de costura, como cada ponto havia sido dado com amor pensando na alegria de Isabela. Dr. Henrique também fez questão de voltar ao ateliê, desta vez não em missão oficial, mas para agradecer pessoalmente. Explicou que em 20 anos de carreira policial nunca havia visto um caso resolvido de forma tão única. Disse que a capacidade de Patrícia de identificar com certeza absoluta seu próprio trabalho havia sido o diferencial que permitiu localizar e resgatar a criança. Mais do que isso, havia servido como prova irrefutável no tribunal, facilitando a condenação de Valdirene e garantindo justiça para a família. Nos dias seguintes, o ateliê de Patrícia começou a receber visitas inesperadas. Mães da cidade e de cidades vizinhas apareciam querendo conhecer a costureira que havia ajudado a salvar Isabela. Muitas vinham encomendar roupas para seus filhos, não apenas pela qualidade do trabalho, mas pela sensação de segurança que sentiam sabendo que, se algo acontecesse, Patrícia seria capaz de reconhecer cada peça que fizesse. Era como se suas costuras tivessem ganhado um poder protetor, uma garantia adicional de cuidado e atenção que nenhuma loja comum poderia oferecer. Marcos observava a transformação da esposa com orgulho e admiração. Via como ela havia ganhado uma confiança nova, uma certeza de que seu trabalho tinha um valor muito maior do que apenas criar roupas bonitas. Patrícia começou a falar diferente sobre sua profissão, explicando para cada nova cliente a importância dos detalhes únicos, como cada peça que ela fazia tinha características específicas que a tornavam inconfundível. Ensinava as mães a prestarem atenção nos acabamentos, nas costuras, nos bordados, para que pudessem reconhecer o trabalho caso necessário. O mais tocante foi quando Isabela voltou ao ateliê algumas semanas depois, já totalmente recuperada do trauma, brincalhona e falante como qualquer criança de 4 anos. Ela trouxe um desenho que havia feito especialmente para Patrícia, uma borboleta dourada com asas bem grandes, cercada de corações coloridos. Disse que havia contado para todas as amigas na escola sobre a tia da costura que havia ajudado a mamãe a encontrá-la, sobre como o vestido azul tinha sido importante para ela voltar para casa. Patrícia emoldurou o desenho e o pendurou na parede principal do ateliê, onde todos pudessem ver. A comunidade de costureiras da região também reagiu de forma inesperada. Muitas colegas de profissão vieram parabenizar Patrícia, mas também para aprender suas técnicas especiais de acabamento e identificação.
Ela começou a ensinar outras costureiras sobre a importância de manter registros detalhados de cada peça, de usar técnicas únicas que pudessem servir como assinatura do trabalho, de criar um sistema que permitisse identificar suas criações mesmo anos depois. Transformou o que havia sido um talento natural em um método que outros profissionais poderiam adotar para proteger suas clientes. As histórias de luz como essa nos mostram que nossa vocação profissional pode ser muito mais do que imaginamos, que cada trabalho feito com amor e atenção aos detalhes pode fazer a diferença na vida de alguém quando menos esperamos. Inscreva-se em Histórias de Luz para mais relatos inspiradores de pessoas que descobriram o verdadeiro propósito de seus talentos nos momentos mais inesperados. O impacto mais profundo, porém, foi na própria Patrícia. Ela passou a enxergar sua profissão não apenas como um meio de sustento ou uma forma de participar de momentos felizes, mas como uma responsabilidade sagrada. Cada ponto que dava, cada acabamento que fazia, cada detalhe que cuidava poderia um dia ser fundamental para proteger uma criança, para identificar alguém em perigo, para trazer uma família de volta à unidade. Sua costura havia se transformado de arte em missão, de trabalho em vocação divina para cuidar e proteger através de sua habilidade única. 3 meses depois do resgate de Isabela, Patrícia descobriu que sua história havia chegado muito mais longe do que imaginava. Dr. Henrique a procurou novamente, mas desta vez com uma proposta que mudaria completamente sua percepção sobre o valor de seu trabalho. Explicou que o caso havia chamado a atenção da Polícia Civil do estado inteiro e que ela estava sendo convidada para participar de um projeto pioneiro no Brasil, um programa de identificação de crianças desaparecidas através de características únicas em suas roupas. A ideia era treinar costureiras de várias cidades para documentarem seus trabalhos de forma que pudessem servir como ferramenta de identificação em casos de sequestro ou desaparecimento. Patrícia seria a coordenadora técnica do projeto, ensinando outros profissionais a desenvolverem técnicas únicas e sistemas de registro que tornassem cada peça inconfundível. No início, ela hesitou. Nunca havia imaginado que sua habilidade de costurar poderia ter uma aplicação tão importante na segurança de crianças. Mas quando o Dr. Henrique explicou que o método que ela havia desenvolvido intuitivamente poderia salvar dezenas de outras crianças, ela aceitou sem hesitar. O projeto, batizado de Fio da Esperança, começou pequeno, com apenas 5 costureiras da região de Anápolis. Patrícia visitava cada ateliê, ensinava as colegas a criarem padrões únicos de bordado, sistemas pessoais de acabamento, formas de documentar fotograficamente cada peça com seus detalhes característicos. Mostrava como usar tipos específicos de linha, como criar marcas invisíveis que só o criador da peça conseguiria reconhecer, como desenvolver técnicas que se tornassem uma assinatura profissional inconfundível. O que mais surpreendeu Patrícia foi descobrir que muitas costureiras já faziam isso instintivamente, mas não sabiam que tinha valor para além da qualidade do trabalho. Dona Rosângela, uma bordadeira de 70 anos, revelou que há décadas usava um ponto específico que sua avó havia inventado, mas nunca pensou que isso pudesse servir para identificar suas peças. Aline, uma costureira mais jovem, descobriu que seu jeito particular de fazer acabamentos internos era único na região. Cada uma tinha desenvolvido ao longo dos anos características próprias que as diferenciavam, mas precisavam aprender a valorizá-las e documentá-las sistematicamente. O primeiro teste real do projeto aconteceu apenas 2 meses depois de sua implementação. Uma menina de 6 anos desapareceu em uma cidade vizinha, e 3 dias depois foi encontrada em outro estado, usando um vestido que a mãe não reconheceu. Através do banco de dados do Fio da Esperança, conseguiram identificar que o vestido havia sido feito por uma das costureiras cadastradas, confirmando a identidade da criança e ajudando na investigação que levou à prisão dos sequestradores. Patrícia estava presente quando a menina foi reunida com a família,
E nesse momento compreendeu completamente que sua vida havia ganhado um propósito que ia muito além do que sempre imaginou. O projeto cresceu rapidamente. Em 6 meses, já contava com mais de 50 costureiras cadastradas em 10 cidades. As mães da região começaram a procurar especificamente as profissionais que faziam parte do Fio da Esperança, não apenas pela qualidade do trabalho, mas pela segurança adicional que representava. Saber que a roupa de seus filhos estava registrada em um sistema que poderia ajudar em caso de emergência dava uma tranquilidade que não tinha preço. Patrícia viajava constantemente, ministrando cursos, participando de treinamentos com policiais, ensinando investigadores a reconhecerem os sinais que poderiam indicar o trabalho de uma costureira específica. Descobriu que tinha talento para ensinar, que conseguia transmitir não apenas as técnicas, mas principalmente a importância de fazer cada trabalho com amor e atenção total aos detalhes. Maria Eduarda tornou-se uma das maiores divulgadoras do projeto. Participava de eventos, contava sua história, mostrava o vestido de Isabela que havia sido fundamental para o resgate da filha. Dizia sempre que Patrícia não havia apenas salvado sua menina, mas criado um sistema que poderia salvar centenas de outras crianças. Isabela, agora com 5 anos, também participava dos eventos quando apropriado, sempre usando roupas feitas por Patrícia, sempre contando orgulhosa que a tia da costura era uma heroína que ajudava a proteger as crianças. O reconhecimento oficial veio quando o projeto Fio da Esperança foi adotado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado como programa oficial de apoio à identificação de crianças desaparecidas. Patrícia recebeu uma homenagem do governador, foi convidada para palestras em universidades, tornou-se referência nacional em um campo que ela própria havia criado sem saber. Mas o momento mais emocionante foi quando ela recebeu uma carta de uma mãe do interior do Ceará, contando que sua filha havia sido encontrada graças ao sistema que Patrícia havia criado. A costureira local havia sido treinada através dos materiais do projeto, conseguiu identificar o vestido que a menina usava, e isso foi fundamental para o resgate. A carta dizia: Senhora Patrícia, a senhora nunca vai saber quantas mães dormem mais tranquilas sabendo que existem pessoas como a senhora protegendo nossos filhos através de um dom que Deus lhe deu. Foi nesse momento que Patrícia compreendeu completamente que sua história havia se tornado muito maior do que o resgate de uma criança. Ela havia descoberto que seu talento para a costura, sua atenção obsessiva aos detalhes, sua capacidade de reconhecer cada ponto que dava, não eram apenas habilidades profissionais, mas ferramentas divinas para proteger os mais vulneráveis. Sua costura havia se tornado uma rede de segurança invisível, estendida sobre centenas de crianças, tecida com linha dourada da esperança e pontos de amor incondicional. 2 anos depois do resgate de Isabela, Patrícia acordava todas as manhãs com uma sensação que nunca havia experimentado antes, a certeza absoluta de que sua vida tinha um propósito maior. Aos 44 anos, ela havia encontrado não apenas uma nova direção profissional, mas uma missão que dava sentido a cada dia. O ateliê que antes funcionava apenas na sala de sua casa agora ocupava um espaço próprio no centro de Anápolis, com uma placa na entrada que dizia Patrícia Costura, Coordenação Regional Projeto Fio da Esperança. O ambiente havia mudado completamente. Além das máquinas de costura e dos tecidos organizados por cor, havia agora um escritório onde ela recebia outras costureiras interessadas em participar do projeto, uma sala de treinamento equipada com projetor onde ministrava cursos, e uma parede inteira dedicada às fotos das crianças que haviam sido encontradas graças ao sistema que ela havia ajudado a criar. Até aquele momento, eram 17 meninos e meninas que voltaram para casa porque uma costureira soube reconhecer seu próprio trabalho. Patrícia não se tornará uma figura pública nacional nem uma palestrante famosa. Sua vida continuava centrada em Anápolis e na região, onde era conhecida e respeitada por todos. Acordava cedo, tomava café com Marcos,
abria o ateliê e dividia seu tempo entre 3 atividades que a realizavam completamente: costurar roupas especiais para crianças da região, treinar outras costureiras no método de identificação, e manter o banco de dados atualizado com as características únicas de cada peça produzida pelas profissionais cadastradas. Sua clientela havia mudado de perfil. Agora, mães de várias cidades traziam seus filhos especificamente para que ela fizesse suas roupas. Não era apenas pela qualidade do trabalho, que sempre foi excepcional, mas pela segurança que representava ter uma peça registrada no sistema. Patrícia havia desenvolvido um ritual especial para cada cliente nova, explicava todo o processo, mostrava como documentava fotograficamente cada detalhe, ensinava a mãe a reconhecer as características únicas que fazia em cada peça. Era uma forma de envolver a família no sistema de proteção, de fazer com que todos entendessem a importância de cada ponto, de cada acabamento. O relacionamento com Marcos havia se fortalecido ainda mais. Ele observava a transformação da esposa com admiração crescente, via como ela havia ganhado uma confiança e uma alegria que não tinha antes. Patrícia falava com entusiasmo sobre seu trabalho, contava sobre cada nova costureira treinada, sobre cada técnica desenvolvida, sobre cada criança que o sistema havia ajudado a proteger. Ele se orgulhava de dizer para os amigos que sua esposa estava mudando a vida de centenas de famílias através de seu talento único. A dor antiga de não ter conseguido ter filhos havia se transformado em algo diferente. Patrícia percebeu que, através de seu trabalho, estava cuidando de centenas de crianças de uma forma única e especial. Cada vestidinho que costurava carregava uma proteção invisível. Cada bordado era feito pensando na segurança da criança que o usaria. Era como se ela tivesse se tornado uma espécie de madrinha de todas essas crianças, uma guardiã silenciosa que as protegia através de fios e agulhas. Seu dia típico começava cedinho no ateliê, verificando mensagens das outras costureiras da rede, atualizando registros, respondendo a consultas técnicas. Pela manhã, geralmente costurava algumas peças novas, sempre com o mesmo cuidado obsessivo aos detalhes que a tornará famosa. À tarde, recebia costureiras em treinamento ou visitava outras cidades para expandir o projeto. 2 vezes por semana, oferecia cursos gratuitos para profissionais interessadas em se cadastrar no sistema. Era um trabalho intenso, mas que a preenchia completamente. A comunidade de Anápolis a tratava com um respeito e carinho especiais. Patrícia havia se tornado uma referência não apenas profissional, mas moral. Mães procuravam seus conselhos sobre cuidados com crianças, outras costureiras pediam orientações técnicas, até mesmo pessoas que não tinham filhos vinham ao ateliê apenas para conversar e se inspirar na sua história de superação e propósito. Ela havia se tornado um símbolo silencioso de como cada pessoa pode fazer a diferença no mundo através de seus talentos únicos. Isabela, agora com 6 anos, visitava o ateliê regularmente. Havia se tornado uma espécie de mascote oficial do projeto, sempre orgulhosa de contar para as pessoas que havia sido salva pela tia Patrícia. A menina já estava aprendendo os primeiros pontos de costura, dizia que quando crescesse queria ajudar a proteger outras crianças igual a Patrícia fazia. Maria Eduarda e toda a família continuavam próximas, considerando Patrícia como parte da família, participando de todas as comemorações importantes do ateliê e do projeto. O que mais surpreendia Patrícia era a paz interior que havia encontrado. Pela primeira vez na vida, não tinha dúvidas sobre seu caminho, não se questionava se estava fazendo a coisa certa, não se preocupava se seu trabalho tinha valor. Sabia com certeza absoluta que cada ponto que dava poderia fazer a diferença na vida de uma criança, que cada técnica que ensinava multiplicava essa proteção, que cada dia dedicado ao projeto era um dia vivido com propósito total. Ela havia descoberto que a felicidade não estava em ter reconhecimento nacional ou fama internacional, mas em saber que seu dom estava sendo usado da melhor forma possível.
Acordava sabendo que iria passar o dia fazendo exatamente aquilo para que havia nascido, proteger crianças através da arte de costurar com amor infinito. O impacto do trabalho de Patrícia se espalhou de forma silenciosa mas profunda pela região central de Goiás, criando uma rede de proteção que mudou a forma como as famílias pensavam sobre a segurança de seus filhos. Em 3 anos, o projeto Fio da Esperança havia se expandido para 23 cidades, com mais de 120 costureiras cadastradas, cada uma desenvolvendo suas próprias técnicas únicas de identificação. O que começou como a habilidade especial de uma costureira de Anápolis havia se tornado um movimento regional de proteção infantil através da arte da costura. As mudanças mais visíveis aconteceram no dia a dia das famílias locais. Mães que antes compravam roupas prontas em lojas passaram a valorizar o trabalho das costureiras da rede, não apenas pela qualidade superior, mas pela segurança adicional que representava. Crianças da região cresciam sabendo que suas roupas eram especiais, que tinham detalhes únicos que as protegiam de uma forma que elas ainda não compreendiam completamente, mas que sentiam como um abraço invisível de cuidado. O projeto transformou também a vida das costureiras participantes. Muitas profissionais que trabalhavam isoladamente, algumas passando dificuldades financeiras, descobriram que fazer parte da rede trouxe não apenas mais clientes, mas um senso de propósito que revigorou suas carreiras. Dona Rosângela, a bordadeira de 70 anos que participará desde o início, costumava dizer que nunca imaginou que sua técnica especial de bordado, aprendida com a avó, pudesse salvar vidas. Agora, aos 73, ela treinava outras bordadeiras mais jovens, transmitindo conhecimentos que estavam se perdendo e dando a eles um valor social imenso. As escolas da região também foram impactadas. Diretores e professores começaram a organizar palestras sobre segurança infantil onde Patrícia explicava, de forma adequada para crianças, a importância de prestarem atenção nas suas roupas, de saberem descrever o que estavam usando, de reconhecerem os trabalhos especiais que suas mães encomendavam. Essas palestras se tornaram eventos aguardados pelas crianças, que ficavam orgulhosas de mostrar os detalhes únicos de suas roupas e de contar como suas famílias faziam parte de algo importante. A comunidade religiosa de Anápolis abraçou o projeto de forma especial. Padre Miguel, da igreja que Patrícia frequentava, costumava usar sua história como exemplo de como Deus usa os talentos de cada pessoa para servir ao próximo. O projeto ganhou o apoio oficial da diocese, que ajudou a divulgá-lo em outras paróquias da região. Grupos de oração se formaram especificamente para interceder pelas crianças protegidas pelo sistema, criando uma rede espiritual de proteção que complementava a rede técnica criada pelas costureiras. O impacto mais profundo, talvez, foi na forma como a comunidade passou a valorizar o trabalho artesanal. Antes vista apenas como uma profissão tradicional em declínio diante da produção industrial, a costura ganhou um status novo na região. Jovens mães começaram a procurar aulas com as costureiras da rede, querendo aprender não apenas para fazer roupas para os próprios filhos, mas para participar desse movimento de proteção. Escolas técnicas da região incluíram módulos sobre as técnicas de identificação desenvolvidas por Patrícia em seus cursos de costura. A Câmara Municipal de Anápolis criou um programa de incentivo às costureiras da rede, oferecendo cursos gratuitos de empreendedorismo e ajuda para formalizar pequenos negócios. O projeto de Patrícia havia se tornado não apenas uma ferramenta de segurança, mas também de desenvolvimento econômico local, fortalecendo uma cadeia produtiva que estava enfraquecendo diante da concorrência industrial. Delegacias de várias cidades da região passaram a ter pelo menos um investigador treinado para reconhecer as técnicas das costureiras locais cadastradas. O método desenvolvido por Patrícia entrou no currículo básico de treinamento da Polícia Civil do Estado, sendo ensinado como exemplo de como a comunidade pode colaborar ativamente com a segurança pública.
Casos que antes poderiam levar meses para serem resolvidos agora tinham uma ferramenta adicional de identificação que agilizava as investigações. O mais tocante era ver como as próprias crianças da região haviam sido impactadas. Isabela, agora com 7 anos, havia se tornado uma embaixadora informal do projeto. Nas apresentações escolares, sempre falava com orgulho sobre como sua roupa especial havia ajudado a levá-la de volta para casa, e como a tia Patrícia estava ensinando outras pessoas a protegerem suas crianças da mesma forma. Outras crianças que usavam roupas das costureiras da rede desenvolveram um senso especial de valor próprio, sabendo que alguém havia dedicado tempo e cuidado especiais para criar algo único para elas. As famílias que haviam sido diretamente beneficiadas pelo sistema criaram uma associação informal de apoio ao projeto. Maria Eduarda se tornou coordenadora voluntária dessa associação, organizando eventos de arrecadação de fundos, divulgando o trabalho em redes sociais, conectando mães interessadas com costureiras da rede. O que começou como gratidão pessoal se transformou em movimento comunitário de proteção mútua. Universidades da região começaram a estudar o projeto como exemplo de inovação social, de como conhecimentos tradicionais podem ser aplicados de formas novas para resolver problemas contemporâneos. Estudantes de cursos como serviço social, segurança pública e até mesmo moda visitavam regularmente o ateliê de Patrícia, aprendendo sobre a metodologia que ela havia desenvolvido e levando esse conhecimento para outras regiões. Após 3 anos de funcionamento, o Fio da Esperança havia ajudado na localização e identificação de 28 crianças desaparecidas, um número que para muitos podia parecer pequeno, mas que representava 28 famílias reunidas, 28 vidas salvas, 28 milagres costurados com linha dourada e pontos de esperança. Para as pessoas da região, principalmente para as mães, saber que existia essa rede de proteção trouxe uma tranquilidade que não tinha preço. O legado mais duradouro do trabalho de Patrícia foi mostrar que cada pessoa tem um talento único que pode ser usado para servir aos outros de formas que nem sempre conseguimos imaginar, e que às vezes os maiores impactos vêm não de grandes gestos públicos, mas do cuidado silencioso e dedicado que colocamos em nosso trabalho diário. 5 anos após o resgate de Isabela, Patrícia estava em sua mesa de costura numa manhã de sábado, bordando uma borboletinha dourada no vestido de uma menina que acabará de completar 4 anos, quando percebeu que sua história havia se completado de uma forma que ela jamais poderia ter planejado. A técnica que usava era exatamente a mesma que havia aprendido com sua mãe décadas atrás, mas agora cada ponto carregava um significado muito maior do que apenas criar algo bonito. Cada movimento da agulha era uma oração silenciosa de proteção, cada detalhe único era uma assinatura de amor que poderia um dia salvar uma vida. O legado de Patrícia não estava gravado em placas de bronze nem registrado em livros de história. Estava tecido nos fios invisíveis de uma rede de proteção que se estendia por centenas de quilômetros, conectando ateliês pequenos em cidades do interior, mãos calejadas de costureiras que haviam descoberto que seu trabalho tinha um valor sagrado, crianças que cresciam sabendo que alguém se importava o suficiente para colocar amor em cada detalhe de suas roupas. A transformação mais profunda havia acontecido na própria Patrícia. A mulher que um dia se sentia apenas como mais uma costureira numa cidade pequena havia descoberto que possuía um dom único para reconhecer seu próprio trabalho, e que esse dom poderia ser multiplicado, ensinado, espalhado para criar uma forma completamente nova de proteger os mais vulneráveis. Ela não precisou deixar sua cidade natal, não teve que abandonar sua vida simples, não buscou fama nem reconhecimento nacional. Encontrou seu propósito exatamente onde estava, fazendo exatamente o que sempre havia feito, apenas com uma consciência nova do poder transformador que existia em cada ponto bem dado. Isabela, agora com 9 anos, visitava o ateliê pelo menos 2 vezes por semana.
Havia se tornado a primeira aprendiz oficial do projeto, uma menina que cresceu sabendo que sua vida havia sido salva pela atenção de uma costureira aos detalhes de um vestido. Seus dedos pequenos já sabiam fazer pontos básicos, e ela falava com orgulho sobre quando crescesse e pudesse ajudar a proteger outras crianças como a tia Patrícia fazia. Era uma continuidade natural, uma nova geração que cresceria entendendo que trabalho feito com amor tem poder de transformar vidas. Maria Eduarda continuava sendo uma das maiores defensoras do projeto, mas seu papel havia evoluído. Não era mais apenas a mãe ingrata que divulgava o trabalho de Patrícia, mas uma coordenadora comunitária que ajudava outras famílias a entenderem a importância do sistema. Organizava reuniões mensais na igreja, onde mães compartilhavam experiências e aprendiam a valorizar o trabalho artesanal. Essas reuniões haviam se tornado um ponto de encontro importante na comunidade, fortalecendo laços entre famílias e criando uma consciência coletiva sobre proteção infantil. O projeto Fio da Esperança havia se tornado parte da identidade cultural da região. Jovens que saíam para estudar em outras cidades levavam consigo roupas feitas pelas costureiras da rede, não apenas como lembranças de casa, mas como símbolos de uma forma especial de cuidado que haviam experimentado durante a infância. Muitos voltavam anos depois procurando as mesmas costureiras para fazer roupas para seus próprios filhos, criando um ciclo geracional de proteção e cuidado. A metodologia desenvolvida por Patrícia começou a interessar pesquisadores de outras regiões, mas ela sempre insistiu que o mais importante não eram as técnicas em si, mas o amor com que cada peça era criada. Explicava para quem quisesse ouvir que qualquer costureira podia aprender a fazer pontos únicos, mas que o diferencial estava em fazer cada trabalho pensando na criança que usaria, imaginando sua alegria, preocupando-se com seu bem-estar. Era esse cuidado genuíno que transformava uma simples habilidade técnica numa ferramenta de proteção poderosa. Marcos observava a esposa com admiração crescente. Via como ela havia encontrado uma forma única de deixar sua marca no mundo, não através de grandes feitos públicos, mas através do cuidado silencioso e constante que depositava em cada trabalho. Dizia sempre que Patrícia havia provado que não é preciso ser famosa para ser importante, que os maiores impactos às vezes vêm das pessoas que trabalham nos bastidores, fazendo o seu melhor todos os dias sem esperar reconhecimento. O ateliê havia se tornado um ponto de peregrinação silenciosa para mães da região que queriam conhecer o lugar onde tudo começou. Patrícia as recebia sempre com paciência, contava sua história, explicava as técnicas, mas principalmente escutava as preocupações e sonhos de cada mãe. Havia desenvolvido uma sabedoria especial para lidar com medos parentais, sabia exatamente o que dizer para acalmar uma mãe ansiosa ou para encorajar uma família que estava passando por dificuldades. Sua maior realização não estava nos números de crianças encontradas nem na expansão do projeto, mas nos pequenos momentos cotidianos que provavam o valor de seu trabalho. A alegria de uma menina vestindo pela primeira vez uma roupa feita especialmente para ela, o alívio de uma mãe sabendo que seu filho estava protegido por uma rede invisível de cuidado, a satisfação de uma costureira descobrindo que seu talento tinha um propósito maior do que imaginava. Aos 49 anos, Patrícia acordava todas as manhãs sabendo exatamente qual era seu lugar no mundo. Não era uma heroína nacional nem uma figura pública famosa, mas uma artesã dedicada que havia encontrado uma forma única de usar seu dom para servir aos outros. Cada vestido que terminava, cada costureira que treinava, cada detalhe único que criava era uma pequena contribuição para um mundo mais seguro, uma demonstração silenciosa de que amor aplicado com técnica e dedicação pode criar milagres cotidianos. Sua história se tornará uma lenda local não pelos grandes gestos, mas pela constância do cuidado, pela atenção amorosa aos detalhes aparentemente pequenos, pela capacidade de transformar um talento pessoal numa ferramenta comunitária de proteção.
Patrícia havia descoberto que o verdadeiro sucesso não se mede pela fama ou pelo reconhecimento público, mas pela certeza de que cada dia vivido contribui de alguma forma para tornar o mundo um pouco melhor, um ponto de cada vez, uma criança protegida de cada vez, um coração cuidado de cada vez. Esta foi mais uma história de luz.